galera, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula de Biologia EAD do Colégio Futura. Sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje vai fazer link com o tema que nós já estávamos vendo, que é a dinâmica das populações e das comunidades. Vamos relembrar algumas coisinhas? Quando nós falamos de dinâmica das populações e das comunidades, nós falamos sobre as relações que os indivíduos, que os seres vivos têm dentro de uma população. O que é uma população mesmo? Conjunto de seres vivos da mesma espécie que dividem o mesmo hábitat. E o que é uma comunidade? Várias populações que dividem o mesmo hábitat, ou que vivem ali próximos uns aos outros. Tudo bem? Então, nós vamos falar um pouco sobre essas dinâmicas. Uma das coisas super importantes que nós temos que trabalhar dentro da dinâmica das populações e das comunidades são as relações ecológicas. As relações ecológicas, como o próprio nome já diz, vai trabalhar as interações, o modo como uma espécie, como um ser vivo se aproxima, interage com o outro. Será que essa interação é sempre benéfica? Será que um se aproveita do outro? Será que ambos saem prejudicados nessas relações? A gente vai conhecê-las agora. O importante é você saber que existem dois tipos de relações ecológicas. Existem as relações consideradas ecobiose e existem as alelobioses. As relações do tipo ecobiose são relações onde o ser vivo se relaciona com o meio abiótico. Observe esse passarinho tomando água. Passarinho meio biótico, vida. Água meio abiótico, sem vida. Relação ecológica importante. Tudo bem? E existem as relações alelobioses. As relações do tipo alelobiose são relações onde seres vivos se relacionam entre si, como essa marota, tartaruga aqui marinha, com esses peixinhos amarelos. Tudo bem? Nós vamos focar mais nas relações do tipo alelobiose na nossa aula, tá bom? Que são as relações ecológicas faladas no vestibular de Enem. Para isso eu preciso me atentar a uma simbologia de suma importância, que vai aparecer muito para mim nos exercícios, no corpo de texto do meu livro, que são esses três símbolozinhos aqui. O símbolo positivo vai mostrar para mim que há benefício para algum ser vivo dentro daquela relação. O símbolo negativo vai mostrar para mim que existe algum tipo de prejuízo a algum ser vivo naquela relação. E o símbolozinho zero vai mostrar para mim que essa relação é indiferente. Tá bom? Nem é benéfica, nem faz prejuízo. Estou ali, somente estou. Tudo bem? Eu tenho ainda dois conceitos importantes dentro das relações ecológicas. Eu tenho como dividir as relações em interespecíficas e intraespecíficas. Vamos saber o que significa. O prefixo me ajuda. Interespecíficas são relações de espécies diferentes. Fora da espécie. Inter. Intra é dentro da própria espécie. Quando os seres vivos se relacionam dentro da própria espécie, tem uma relação intraespecífica. Tudo bem? Então, um leão se relacionando com um outro leão, brigando por conta de hábitat, por conta de espaço reprodutivo, fêmeas, intraespecífico. Um leão disputando com, uma hiena, o espaço ali de alimento, eu tenho uma relação interespecífica. Eu tenho ainda relações harmônicas e desarmônicas. Relações harmônicas é quando não há prejuízo para nenhum tipo de ser vivo daquela relação. E as relações desarmônicas é quando eu tenho prejuízo para pelo menos um desses seres. Tudo bem? Eu tenho ainda alguns tipos de relações intra e interespecíficas. Vamos começar com as intraespecíficas dentro da própria espécie. Tudo bem? E vamos falar, então, perceber se elas são benéficas ou não. A primeira relação intraespecífica que a gente vai comentar é a colônia. A colônia é uma relação que é boa para todos os participantes dela. Colônia é feita por indivíduos que são incapazes de viver isoladamente, são unidos anatomicamente, aparentemente é um corpo só, porém são vários pequenos seres vivos que vivem ali. Não tem hierarquia, não tem uma rainha, um rei, um soldado, todos vivem no mesmo patamar. E eu tenho dois tipos de colônia. Eu tenho os tipos isomorfos, que é quando todos os seres vivos têm o mesmo formato e têm a mesma função dentro da colônia, tá bom? E eu tenho os tipos heteromorfos, que é quando os seres vivos, aqui
funções diferentes e formatos diferentes. Aqui eu tenho o coral cérebro, onde cada pontinho verde desse que você está vendo é um tipo de ser vivo, tá bom? É um ser vivo, aliás, tá? Todos da mesma espécie, que vivem unidos, os corpinhos uns aos outros, formando um grande coral. Para ele é bem mais interessante, por conta de captura de alimento e proteção, tá? Dá uma aparência maior. E eu tenho aqui um outro tipo de colônia, que é a caravela portuguesa. Quando você olha para esse ser vivo, aparentemente é um ser vivo só, porque é tudo anatomicamente unido. Porém, aqui eu tenho milhares de seres vivos, tá bom? Que eu tenho alguns com função flutuadora, alguns com função de capturação de alimentos, de captura de alimentos, outro com função aqui, por exemplo, de proteção, os tentáculos urticantes. Então, eu tenho vários tipos de seres, de uma mesma espécie vivendo juntos, tá bom? São as colônias heteromorfas, isomorfas, heteromorfas. Eu tenho ainda uma outra relação dentro da própria espécie, que são as sociedades. Diferente das colônias, as sociedades têm indivíduos que não são ligados anatomicamente, têm divisão de trabalho e hierarquia. Além disso, conseguem viver separadas, mas vivem juntas em prol de um grupo. Sociedade é uma coisa mais comum no meu cotidiano, nem que seja pelas telinhas. Eu conheço, por exemplo, Lucas no Formigueiro, que é um filmezinho que mostra uma criança que foi levada para dentro de um formigueiro, e lá ele tem noção daquela sociedade organizacional, né? Tem rainha, tem operários, tem soldados. Eu tenho ainda Vida de Inseto, que também mostra para mim uma sociedade bem organizada. B-Movie, que é outro filme que mostra a sociedade das abelhinhas, né? De uma forma dividida e organizada, tá bom? E é importante para que eles vivam. Aquela formiguinha consegue viver separada, mas dentro de um grupo ela vive melhor. Tudo bem? Eu tenho ainda Sociedade das Abelhas, alguns exemplos para vocês, dos suricatos e nós, seres humanos, que também vivemos em sociedade. Relação ecológica dentro da própria espécie, bom para todo mundo. Agora a gente vai começar a falar de relações ecológicas não positivas assim dentro da própria espécie. Um primeiro exemplo é o canibalismo. O canibalismo é a relação ecológica, a quinta relação ecológica que mais é cobrada no Enem, tá bom? O canibalismo é bom para alguém e traz prejuízo para o outro alguém, tá bom? Como assim canibalismo, professor? É isso mesmo. É quando um ser da própria espécie se alimenta de outro ser da própria espécie, tá bom? Então aqui eu coloquei o louva-a-Deus, porque o louva-a-Deus é um exemplo super característico. O louva-a-Deus é um ser vivo super agressivo, adora uma boa briga, territorialista, e ele, além de tudo, tem uma peculiaridade. Depois da cópula, logo após, ainda durante alguns segundos da cópula e após a cópula, a fêmea se alimenta da cabeça do macho. Por que ela faz isso? Coitado do macho. Não, na verdade, o macho permite esse ato, tá bom? O macho se doa para a fêmea em alimento. Por quê? 60% da alimentação dessas fêmeas é baseada em proteínas que vêm dessa cabeça dos machos, que ela copulará. Dos machos. Ela copula com vários machos durante o período reprodutivo, o período fértil dela, para que ela tenha o maior número de ovos possíveis. E essa alimentação gerará ovos mais saudáveis, filhos mais saudáveis. Então, o macho deixa ela se alimentar dele, para que os filhos dele consigam levar, né, o seu DNA, deixa aí o seu marco, tá bom? Sobre a terra. Então, é passivo, tá bom? Mas ela se alimenta do próprio macho. E aí a gente tem algumas outras espécies de seres vivos também que são canibais. Jacarés, crocodilos, comem também os próprios filhos, às vezes quando eles percebem que a ninhada não terá chance de sobreviver, tá bom? Outra relação intra-específica bem importante é a competição. A competição intraespecífica tem alguns motivos, quando os seres vivos ficam disputando entre eles ali. Por que eles disputam? Eles disputam por fêmeas, por território, por hierarquia dentro do grupo, tá bom? E um caso bem comum são esses animais super territorialistas, brigões mesmo, que adoram disputar no território fêmeas, hierarquia, que são os hipopótamos, tá bom? Eu também tenho a disputa por alimentos. Disputa por alimentos essa que deve estar frequente na sua casa, hein? Um montão de gente em casa nesse isolamento, sem poder sair, comendo tudo que tem na geladeira. Elaiá. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre as relações interespecíficas. Falamos de relações de seres vivos da própria espécie, eles se relacionando. Agora comentaremos sobre as relações
interespecíficas, que são relações que acontecem de uma espécie com outra espécie. Como assim esses seres vivos se relacionam? Eu tenho uma relação ecológica que o nome já me ajuda, que é a herbivoria. A herbivoria é uma relação ecológica em que há benefício para um e prejuízo para outro. Benefício para o herbívoro, prejuízo para o vegetal que está sendo consumido por ele. É a relação onde os herbívoros comem um vegetal. Essa relação é super importante, tá bom? Lembra que a gente tem um ciclo de matéria e energia, onde a maior parte da energia está concentrada nas plantas, nos seres fotossintetizantes, né, nos autótrofos, que eles produzem a própria energia a partir de reações químicas importantes, como a fotossíntese ou a quimiossíntese, e essa energia é transferida ao longo da cadeia alimentar, né, jogada para frente através da alimentação. A porta de entrada dessa ciclagem de matéria e energia é o herbívoro comendo a planta. Eu tenho também ainda a predação. A predação é a relação ecológica onde um carnívoro consome um herbívoro ou outro carnívoro de pequeno porte, tá bom? Então é o animal comendo o outro animal literalmente. Isso é a predação. É bom para um e ruim para o outro. Mas assim, gente, não vamos ter dó do bichinho não, porque isso faz parte, né, do ciclo de matéria e energia, tudo bem? E eu tenho ainda uma competição interespecífica. Lembra que nós já comentamos sobre a competição intraespecífica? Leão com leão, por exemplo. Aqui eu tenho leões e hienas disputando o mesmo território. Então eu tenho duas espécies diferentes disputando o que a gente chama de nicho ecológico. O que é o nicho mesmo? Vamos recapitular a aula passada. Nicho é quando eu tenho um ser vivo mostrando o papel dele dentro daquele hábitat, tá bom? Eu estou falando sobre como ele se reproduz, como ele se comporta, do que ele come, tá bom? Isso é o nicho ecológico. Eu tenho ainda uma outra relação ecológica importante, que é o amensalismo, que também é chamado de antibiose. O amensalismo é uma relação ecológica onde um ser vivo produz algum tipo de substância, excreta algum tipo de substância, que prejudica a vida do outro, que o outro não consegue viver ali por causa dessa substância. Então, ele não mata o outro, ele não, né, usa algum ativo, ele só libera uma substância, aquela substância que impede a vida do outro. E ela pode acontecer de uma forma indiferente, tipo, eu produzo, mas eu não quero te matar, tá bom? Mas mato. E pode ser porque eu quero, é bom pra mim, que você não exista. Então, eu coloquei aqui dois exemplos clássicos. O primeiro exemplo clássico é o fungo da espécie do gênero penicílio, que produz uma substância conhecida como penicilina, que ao encostar em algumas bactérias, ao ficar ali, perto de uma colônia de bactérias, a colônia de bactérias não consegue mais sobreviver naquele local. Tá bom? Vamos lembrar? Alexandre Fleming, em seu laboratório, percebeu, depois de uma certa viagem, que as plaquinhas de Petri, as culturas de bactérias dele, estavam as bactérias estavam mortas, elas não estavam conseguindo viver ali. Percebeu, então, que era por conta de uma micose, né? Uma grande quantidade de fungos sobrevivendo naquelas placas. E aí ele foi entender por que estava acontecendo e percebeu que os fungos liberavam uma substância que as bactérias não conseguiam mais sobreviver ali. Tá bom? Primeiro antibiótico. Excelente. Para o fungo não faz diferença nenhuma, ele não faz isso com o propósito de matar a bactéria. Eles não disputam nicho. Tá bom? É porque acontece. Já o eucalipto e os pinheiros também liberam por suas raízes do solo substâncias tóxicas que impedem o crescimento de gramíneas e grandes arbustos ao redor. Mas é de propósito, é para não disputar com eles água, alimento, luminosidade, tudo bem? Então eles fazem isso com um propósito. Então para ele é bom e para outra espécie é ruim. Para o fungo é indiferente, mas para a bactéria é muito ruim. Isso é antibiose, tudo bem? Eu tenho ainda uma relação ecológica que é super cobrada no Enem, tá? Muito cobrada no Enem, que é o parasitismo. O parasitismo é bom para um, tá errado ali, tá? É bom para o parasita e ruim para o parasitado, tá bom? Eu tenho, por exemplo, o piolho. O piolho parasita o ser humano para retirar dele o sangue. Com isso, é bom para o piolho, ruim para o ser humano. Eu tenho ainda o mosquito da dengue aqui, né? O Aedes aegypti, que parasita também, as fêmeas parasitam o ser humano para retirar o sangue, né? Para que fique possível, viável a colocar seus ovos, tá bom? É bom para ele, ruim para o ser humano.
Eu tenho ainda um outro tipo de parasita, que são os parasitas que nos parasitam por dentro, como esse verme aqui. Ele está sendo atacado aqui, ó, pelo nosso sistema imunológico, tá bom? Por esses pontinhos pretos atacando esse verme. Esse verme é considerado um endoparasita, porque ele parasita o ser parasitado por dentro. Piolhos, carrapatos, mosquitos, pernilongos, são ectoparasitas, parasitam o ser parasitado por fora. Ectoparasita, endoparasita. Uma coisa importante, diferente da predação, os parasitas não se alimentam com a intenção de matar. Eles não precisam matar o hospedeiro, eles nem querem matar o hospedeiro. A vida do hospedeiro garante mais alimento, garante que eles não precisem mudar de local. Então, o pior que está ali vivendo na sua cabeça, ele quer viver ali para sempre. Ele não tem intenção nenhuma de pular para outra cabeça, tá bom? Então, se você ficar vivo e saudável para sempre, então, ele só retira o que ele precisa, tá bom? Às vezes acontece, como é no caso de algumas verminoses, onde o hospedeiro morre, tá bom? Mas não é a intenção do parasita te matar. Pode ser decorrência, né? Mas não é a intenção. Tem uma outra relação ecológica que é fofinha, que é positiva para quem faz e indiferente para o outro ser, que é o caso ali, por exemplo, de árvores de grande porte, bromélias ou orquídeas, tá? Que é o inquilinismo. O inquilinismo é a relação ecológica onde o ser inquilino, no caso da bromélia ou orquídea, como nosso exemplo, mora, sobrevive no corpo de um outro ser sem causar mal. Ele não é um parasita, tá bom? Ele não vai estrangular a planta até a morte. Ele fica ali, retira um nutrientezinho para a árvore, não faz diferença nenhuma, aquela árvore de grande porte, tá bom? A quantidade de seiva que ele retira é tão indiferente, ou a planta mesmo produz sua própria seiva. Por quê? Porque ele está ali no alto, buscando a luminosidade que ele não teria se estivesse sozinho, a árvore é muito alta, copa densa, tampa toda aquela luminosidade. A plantinha, então, epífita, né? Ou inquilina, fica mais alta, consegue fazer sua própria fotossíntese e vive bem. Ela só mora ali naquela planta mais alta, tá bom? Sem prejuízo nenhum. Eu tenho uma outra relação ecológica que a gente chama de comensalismo, que também é excelente para a espécie comensal e não faz diferença nenhuma para outra espécie. A espécie comensal come, como o próprio nome já diz, tem ligação com a comida. A espécie comensal é a espécie que se aproveita de nutrientes deixados pela espécie maior. Aqui no nosso exemplo eu tenho rêmoras, que são esses peixinhos pequenos, e um tubarão. O tubarão, por conta da anatomia da sua boca, ao mastigar, ele solta, perde muito alimento na mastigação. E esse alimento vai todo para seu abdômen, né? Por conta da água, desce para o abdômen. Fica ali, e as rêmoras se aproveitam disso. Para o tubarão não faz diferença nenhuma. Mas para as rêmoras, evitam com que ela saia atrás de alimento, gastem energia, ainda sejam comidas por algum predador, porque quem é que vai lá comer a rêmora na barriga do tubarão? Ninguém, entendeu? Então, isso para elas garante uma sobrevivência muito mais fácil. Isso é o comensalismo. Quando tem a ver somente com moradia, é o inquilinismo. Quando tem a ver com alimentação, é o comensalismo. E eu tenho uma relação ecológica aqui, um exemplinho, que pode se encaixar bem nos dois. Todo mundo conhece essa cena, né? A cena do Marlin e do Nemo ali, na saída na Manemonema, né? Na anêmona, onde, quando eu vejo esses peixinhos se esfregando ali na anêmona, eu sei, porque lá no filme me explica, que a anêmona é uma proteção para esses peixinhos palhaços, tá bom? A anêmona do mar é um ser com células muito urticantes, tá bom? São os quinidoblastos. Eles liberam toxinas capazes de causar urtiga, coceira nos seres vivos. O peixinho morando ali dentro da anêmona impede com que outros peixes maiores predem-no, né? Venham comê-lo, porque ninguém vai dar conta de chegar lá na anêmona. Se o peixinho palhaço se aproveitar de alimentos, restos de alimentos deixados pela anêmona do mar em sua alimentação, além de morar lá, eu chamo essa relação de comensalismo. Se ele só mora e não aproveita nenhum tipo de resíduo alimentar da anêmona, eu chamo essa relação de inquilinismo. Então, depende do corpo do texto da questão, para eu saber se essa questão está me falando sobre comensalismo ou inquilinismo. Tudo bem? E, para finalizar, nossas relações ecológicas hoje, eu trago para vocês o mutualismo. O mutualismo, por muito tempo em muitos livros, foi tratado como relação obrigatória. Você ainda vai achar esse tipo de questão por aí, alguns livros menos atualizados com esse contexto. Porém, o nosso material, que é super atualizado, traz para a gente o que a gente considera hoje na biologia, dentro da ecologia. O mutualismo tem duas vertentes. Ele é sempre positivo para as duas espécies.
Porém, ele pode ser facultativo e ele pode ser obrigatório. Ele é facultativo quando o ser vivo é muito bom que os dois vivam juntos, garante uma melhor sobrevida das duas espécies, porém não é obrigatório. Tudo bem? E eu tenho quando seres vivos necessitam, só existem dentro daquela relação, que é o mutualismo obrigatório. Aqui no exemplo do facultativo, que também antigamente era chamado de protocooperação, que agora a gente trabalha com mutualismo facultativo, eu tenho o caranguejo eremita. O caranguejo eremita é um artrópode que não tem carapaça dura como outros caranguejos. Por conta disso, ele é mais suscetível, né, a predadores, a agentes externos lá no fundo do mar. Para isso, ele se aproveita de conchas de moluscos mortos. Ele pega uma concha bem grande, entra e começa a carregar ela. Porque aquele bicho estranho, né, anatomicamente todo errado, mas está protegido lá com uma carapacinha dura. Para ficar mais bizarro, para tirar os predadores, opa, não vamos comer, me comer não, ele carrega em cima dessa concha uma anêmona. Então eu tenho aqui um caranguejo, uma concha e uma anêmona do mar. Por que ele faz isso? Lembra? Anêmona, urticante. Os predadores não terão interesse nenhum nesse ser estranho, né, bizarrão, tá? Então ele está lá protegido. Além disso, é bom demais para a anêmona. A anêmona é um ser que não tem grandes movimentações, né? Ela só tem movimentação levada pelo mar, ela é fixa. Porém, se ela está lá na conchinha, nas costas do caranguejo eremita, ela se locomove no mar garantindo maior captura de alimentos. Ao invés de ficar parada esperando o alimento, ela pode ir atrás do alimento. Então, é muito bom para os dois, mas não é obrigatório. Aqui eu tenho um exemplo de mutualismo obrigatório, que é o líquen. O líquen, né, a gente tem costume de ver em pedras, em alguns galhos de árvores secas, por aí, perto da água. O líquen é uma associação, ele não é um ser vivo. Ele é uma associação de duas espécies, uma alga e um fungo. Essa alga e esse fungo só existem dentro dessa relação. Essa espécie de alga não existe em qualquer outro lugar que não seja associada a esse fungo e vice-versa. Tudo bem? Então, é um mutualismo, é bom para os dois e é obrigatório para que o ser vivo exista. Ok? Então, gente, acabaram as nossas relações ecológicas. Eu quero que vocês assistam essa videoaula quantas vezes vocês acharem necessário. Tudo bem? Pesquise no seu livro, material 1, no módulo 3, excelente. Tem exercícios lá. Acompanhe no portal quais são os exercícios que nós faremos agora. Próxima aula a gente vai corrigir os exercícios com vocês no módulo. Obrigada. Curte o vídeo, tá bom? Até a próxima.